eu vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço pra brincar. Jovens que gritavam sua liberdade, querendo construir o amanhã. Quero apresentar para o Brasil a salesiana cooperadora Rosana Nishio, Centro Local Santa Terezinha, de São Paulo, que fez o seu trabalho missionário para Moçambique. Primeiro, Rosana, como é que foi esse negócio de você para Moçambique? Foi convite, partiu de você? Como é que foi? Eu estive em Moçambique em 2017. Um tempo antes, eu vinha acalentando uma vontade enorme de viver de forma plena o Evangelho. E coincidiu que eu assisti um filme que falava sobre a Lixeira. Lixeira é um bairro, é uma comunidade em Luanda, né? Em Angola, não é em Moçambique. Foi lá, existe um trabalho muito bonito dos salesianos. Quando eu vi aquele filme, me despertou, eu falei assim, nossa, é uma forma de eu poder servir, né? E aí fui atrás, tinha um padre brasileiro, que é o padre William, fiz contato com ele ficou muito animado e pediu para que eu encaminhasse uma proposta, né? Do que eu poderia fazer dentro da minha formação. Eu sou economista de formação, então eles têm uma preferência por pessoas da área de saúde, da área de informática, né, ou pedagogia, que é uma forma que dá para fazer um trabalho bem mais direcionado. E quando eu encaminhei minha proposta, enfim, não foi aprovada, né? Mas eu não me dei eu falei assim, eu vou continuar insistindo. E aí surgiu essa oportunidade de encaminhar uma proposta para Moçambique. Aí eu conheci o padre Tiago, que na época aqui no Brasil ele cuidava dessa parte dos missionários, né? E aí eu fiquei extremamente feliz que eu fui aceita, né? Mas e aí, eu vou fazer o quê? Então começou-se essa preocupação, qual é a forma que eu poderia levar um conteúdo, levar um trabalho para ser realizado. Aí o padre, quem era o padre Marcos Biagi, aí ele comentou que existiam umas irmãs missionárias que não são salesianas, que estavam indo para Moçambique, e que se eu gostaria de fazer um trabalho com essas irmãs, na cidade... Então, você não fez junto com os salesianos, foi com outros... Então, olha, a história começou assim, era para fazer o trabalho com essas irmãs, que eram umas irmãs de Salvador, só que era um trabalho, era o início de uma congregação lá em Moçambique. Fui me preparando para esse trabalho, quando eu chego em Moçambique, no aeroporto, o padre Marcos Biagi falou assim, as irmãs não chegaram em Moçambique, a documentação ainda não está completa, então você vai para uma casa salesiana. Naquele momento, eu entendi que a minha missão, eu estava aberta à missão, não importava o quê? Na hora eu falei, perfeito, eu fiquei numa casa de formação, né? Mas todo esse período antes, eu fui me preparando, conhecendo um pouco a história de Moçambique, entendendo a realidade deles, porque é difícil você ter um contato, mesmo a língua oficial sendo português, eu já sabia de antemão que eles falavam vários idiomas, né? São vários dialetos, cada região fala o idioma, então eu fui me preparando, conhecendo, e uma coisa que eu tinha muita vontade, eu queria me despojar de tudo, eu queria
ir com o mínimo possível, né? Tá. E aí eu levei 2 malas de 32 quilos, mas essas malas eram todinhas de doação. Ai, que E as lindo. minhas coisas eu levei numa mochila nas costas. Era uma mochila que tinha 4 camisetas, que era toda a roupa que eu ia utilizar no mês, tá? Então, inclusive essa camiseta que eu estou aqui, né? Eu vou até erguer um pouquinho. É uma camiseta uma camiseta salesiana. Eu levei 2 calças jeans, um tênis, uma sapatilha, nada de maquiagem, né? Levei só uma cruz e meu computador e o celular. E eu fui assim, levei uma blusa de frio e o lençol, né? Algumas coisas de necessidade básica que eu poderia utilizar lá. E foi assim que eu fui para Moçambique. Foi apenas com algumas peças de roupa. Ah, tá. E daí, questão, você se programou e você trabalha, né? Como é que foi? Férias? Então, eu não estava de férias, eu trabalho como produtora cultural e também sou síndica, né? Então, síndico não sai de férias. Então, eu tinha que, como existe uma diferença de fuso horário, então, no final da tarde, à noite, depois do jantar, eu fazia o meu trabalho aqui. Então, isso foi Ah, até tá. lá na comunidade, era uma casa de formação de pré-noviços e dos aspirantes, né? E éramos em 28 pessoas, né? Eu era a única mulher, Missionários. né? Ali eram 14 aspirantes, tinham 3 pré-noviços, de padres, eram 3 padres, o padre Piccoli, que é um padre brasileiro, missionário há muitos anos, que eu aprendi muito com ele lá, tinha o padre Pescador, que é um padre da Espanha, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, tinha o padre Donatian, que é um padre também missionário, mas da África. Nós tínhamos um diácono, padre, que hoje é o padre Ângelo, e mais 2 seminaristas que estavam, que cuidava da orientação desses seminaristas, né? Então, eu queria até comentar um pouco antes, eu falei assim, o que eu vou fazer lá? E aí, eu percebi que a minha idade, eu já estava na época com quase 55 anos. Para eles, essa idade já, a expectativa de vida deles são 50 anos. Agora aumentou um pouquinho. Então, o que uma pessoa que já está no final, né, de carreira, e o que eu iria acrescentar? E aí eu fui conversar com um irmão salesiano que tinha tido uma experiência em Moçambique. Aí eu falei, padre, irmão, o que você sugere? Ele conhecer uma realidade poderia me auxiliar. Ele falou assim, olha, ele pediu para eu contar um pouco da minha vida, da minha história, né? Ele falou, Rosana, você tem algo que normalmente os missionários não têm, que são jovens missionários. Você tem filhos, você é mãe, e você tem esse diferencial. Então, pensa nisso, seja mãe, que esse afeto, esse carinho de mãe vai ser importante você levar. E foi, olha, ele foi assim muito profeta, porque quando eu cheguei na casa, era uma casa que estava faltando a mãe. É claro que eles têm a mãe auxiliadora, né? Mas essa presença do cuidar do café da manhã deles, de cuidar de pequenos detalhes, né? Que a mãe pode fazer bem. Então, eu fui me aproximando, a cada refeição eu sentava numa mesa, fui conhecendo jovens. Na nossa comunidade também tinha o oratório, tinha o oratório aos finais de semana, e tinha o oratório
mais solto, só para o esporte, todos os dias. E tem uma escola técnica lá. Então, o meu trabalho foi direcionado, eu fazia o bom dia, o boa tarde na escola técnica, fui convidada para fazer esse momento, fiz um trabalho de contar a minha experiência de salesiana leiga, né, para os jovens que eles pouco conhecem. Participei de reunião de formação dos cooperadores, que é um grupo ainda pequeno, lá, né, não tem a mesma estrutura que nós temos, então foi muito bom trocar essa experiência, conhecer cooperadores e conhecer aspirantes, participava junto com os aspirantes, eles faziam a pastoral em comunidades próximas, então, a cada final de semana eu acompanhava um grupo para a gente, para participar do momento de formação, e todos queriam saber, eles têm muita curiosidade, né? Então, foi esse trabalho. Fiz um trabalho de organizar a biblioteca da comunidade. É interessante, como é um país que recebe muitos missionários, então, a biblioteca, ela é rica em livros de vários idiomas, boletim salesiano, enfim, livros que de interesse da congregação salesiana. Então, eu organizei, e aí eu não aguentava, né, eu tinha que folhear, eu tinha que ler, então meu trabalho foi lento, porque eu vi, assim, o PVA, nossa, eu vi em várias línguas, é interessante isso. Então, eu comecei, eu não conseguia, falei, não, eu tenho que dar uma olhadinha. Pegava a constituição dos salesianos, dos padres, e olhava em outros idiomas. Então, foi bem interessante isso. E eu fazia assim, então, intercalavam 1, 2 horas do meu dia era dedicado a organizar a biblioteca, e aí passava em períodos de formação, cuidando da casa, limpando, ir na horta, colher a verdura, preparar a salada para eles. Então, foi mãe. Eu fui mãe, e o contato com as crianças lá, com os oratorianos, foi assim, incrível, porque você sente em cada criança, em cada sorriso, a presença de Jesus. É algo tão forte, a gente não entende como aquela terra, como aquele povo nos traz uma calma, nos traz uma paz, e nos traz algo assim, realmente foi muito bom. E uma coisa também que a escolha, qual o momento de ir para Moçambique, eu escolhi uma data que eu achei assim, vai ser uma data bem comemorativa. Eu cheguei em Moçambique dia 15 de agosto, para comemorar Dom Bosco lá. Então, foi um mês com muitas comemorações. Eu fui em várias comunidades salesianas, inclusive das irmãs, para em eventos, em movimento juvenil salesiano, né, que a gente chama aqui no Brasil de articulação. Participei desses momentos formativos, riquíssimo, né? Então, foi bem interessante. Agora, uma curiosidade minha, Rosana, conhecendo você tão clarinha, tão branca, como é que você vivia lá, como que era, assim, o seu contato com aquelas crianças que são bem diferentes que você, né? Isso daí. Lá na comunidade, e as crianças, eles moravam tudo ali na redondeza, o contato com as pessoas brancas é muito pequeno. É claro que existem os brancos, mas você vê mais no centro da cidade. E tem criança que eles tinham um certo receio de se aproximar, mas depois, quando eles sentiam uma segurança, eles queriam ficar
passando a mão na pele muito e no cabelo. Eles queriam, aí eles passavam a mão assim, ficam um monte brincando. E eles, aí quando eles sentem essa segurança, aí eles não desgrudam de você. E meus olhos são claros, então e lá o calor, o sol estava intenso, eu tinha que usar óculos de sol, e não era comum isso para eles, o óculos de sol. Então, as crianças queriam colocar a mão, entender por que eu usava. Então, eu tenho, assim, esse carinho deles, eles querem realmente tocar na gente. Rosana, e depois de tudo isso, a experiência, o que você trouxe de volta para o Brasil? Para você, o que mais significou tudo isso? Os momentos que eu vivi, e houve várias ocasiões, várias situações que eu parei, respirei, e falei, nossa, é isso que é a presença de Deus, né? Nos momentos que eu vivi ali, e foi um momento, essa experiência transformou o meu modo de viver, de olhar as pessoas. Antes eu era mais cheia de coisinhas, assim, sabe? Hoje eu tenho uma clareza, eu tenho eu percebo que eu sou mais tolerante, muito mais tolerante do que eu era antes. Sempre que eu vejo alguma coisa que não está de acordo, por uma atitude de alguém, eu percebo que, eu falo assim, nossa, é um momento, aquele momento da pessoa, mas aquilo não é a essência daquela pessoa. Então, eu percebo que mudou a minha forma de olhar, enfim, as pessoas. Que lindo, Rosana, que bonita. No fim, a gente acaba percebendo que você foi para lá pensando neles e assim você voltou numa mudança muito grande, numa visão totalmente diferente. E na família, como é que você tem alguma coisa para falar para a gente? Você falou que tem filhos, como que eu tenho meus filhos já na época, eles já estavam na universidade em Campinas, então eu não estava, mas nós fazíamos o contato, né, às vezes, e a princípio eles falaram, nossa, não, é realmente seu desejo de fazer isso? Eu falei assim, filho, é uma coisa que eu tenho muita vontade, e inclusive, até se não fossem os meus filhos, eu fiquei com muita vontade de entrar para eu tive muito próximo às irmãs, né? Vontade de fazer um trabalho, de viver mais essa missão, né? Mas aí a gente chega em São Paulo, a gente continua a nossa vida, né? E eu já posso fazer esse trabalho como salesiana cooperadora. E quanto tempo foi o seu? A experiência foi bem pequena, foram 30 dias, né? Até por conta do meu trabalho, e o visto que eu consegui foram exatos 30 dias. Então, eu fiquei nesse momento, nesse período. Que bom, Rosana, obrigada por você compartilhar essa riqueza, essa experiência tão boa. Isso daí, com toda certeza, Rosana, para nós, salesianos cooperadores, para a família salesiana, vai ficar muito marcado, um exemplo muito bonito para nós. Muito obrigada, Rosana. Não foi convite, foi obediência. Eu estava 8 anos de profissão religiosa. Num posto sem fronteiras,